Bom, pessoal, vamos lá então. Boa tarde a todos, né? Espero que vocês tenham tido aí uma semana muito boa, né? Chegamos aqui mais uma sexta-feira, nossa quarta aula de SPMT. Chegamos na metade desse módulo, né? A partir da semana que vem, nós começamos a segunda metade aí desse módulo, né? Para estar finalizando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dinâmicas de grupo, né? Nas aulas passadas, a gente falou de currículo, falamos das entrevistas, né? Que foi a aula passada, que a gente falou um pouquinho das entrevistas individual, por telefone e online, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de dinâmicas de grupo, processo seletivo, também conhecido como entrevistas coletivas, tá? Então, aqui temos um textinho aqui, ó. Entenda como se destacar em uma das etapas mais desafiadoras e reveladoras das entrevistas de emprego. Gente, se tiver problema com áudio, com vídeo, vocês vão me avisando aí, tá? De vez em quando eu vou abrindo aqui o chat para a gente poder interagir mais aí na aula, tá? Bom, gente, eu falei um pouquinho sobre isso na aula de currículo, na aula passada, e hoje é uma aula específica para a gente falar sobre esse processo, a etapa, né? Do processo aí seletivo, que são as dinâmicas de grupo. Dentro de processo seletivo, alguns lugares, né, chamam de entrevistas coletivas, tá? Bom, aí temos aqui, né? Passando aqui para o segundo slide, deixa eu passar aqui para o segundo. Bom, aí temos aqui, ó, o que é uma dinâmica de grupo? Uma dinâmica de grupo é uma técnica de avaliação utilizada por empresas para observar candidatos em situações práticas e interativas. Diferente de uma entrevista tradicional, aqui você será colocado em cenários que simulam desafios reais do trabalho, trabalhando junto com outros candidatos. Bom, pessoal, aqui diz o seguinte, né? Que é uma etapa dentro do processo seletivo, né? Onde você vai ser colocado a participar de situações que geralmente acontecem nas empresas, para ver como é que você interage ali, né? E não é um processo sozinho, é um processo com outros candidatos e, às vezes, com alguns funcionários da empresa, né? Para ver ali como é que você se relaciona ali no ambiente de trabalho, digamos, real, apesar de ser uma simulação, né? Dentro de um processo seletivo. Então, é uma etapa muito importante e nos próximos slides aqui a gente vai ver aí detalhes de como você está se preparando melhor para essas dinâmicas, né? Aí fala o seguinte aqui, ó. Essa metodologia permite os recrutadores avaliar não apenas o que você diz, mas principalmente como você age, se comporta e interage quando colocado em situações desafiadoras com outras pessoas. É um momento onde suas habilidades técnicas encontram suas competências comportamentais. Então, gente, o que acontece? Dentro desses processos, assim, né, de seletivo dessa forma, eles colocam ali situações para o grupo, né, eles vão dividir ali os candidatos em grupos, e aí, dentro ali dessa divisão, né, dos grupos, eles vão passar um problema para cada grupo, e cada grupo vai ter que solucionar ali aquele problema, né, de alguma forma, e aí eles vão avaliar ali como que aquele problema foi resolvido por tal grupo. E aí dentro do grupo vai observar ali a atitude de cada um, a participação de cada um. De vez em quando ali, quando é mais de um recrutador, eles vão passando ali pelos grupos para poder ver como é que está ali a relação entre os integrantes do grupo, quem está participando, quem não está, quem está ajudando, quem virou o líder, quem está para trás, quem está calado. Então, é o momento que eles observam a organização, porque eles vão avaliar como que você se comporta em grupo. Então, você tem que se comportar da melhor forma possível, da melhor maneira possível. É claro que muita gente finge, né, nesses processos assim, um comportamento e quando for na vida real mesmo não vai ser nada daquilo ali, né? Acontece. Mas quando essa dinâmica é feita por psicólogos, né, eles conseguem entender ali o que é real e o que não é, tá? Então, por isso que eu falo, não finja. As dinâmicas podem variar muito em formato, desde atividades criativas, lúdicas, até simulações de problemas complexos que existe trabalho em equipe. O tempo pode variar de 30 minutos a várias horas, dependendo do processo seletivo. Bom, como fala aí, né?
esses processos, gente, eles não têm, assim, um formato fixo. Ele não tem uma forma só de ser feito, né? Algumas empresas adotam táticas diferentes, dinâmicas diferentes, né? Então, não existe um padrão, mas existe algumas coisas que se repetem nesses processos, né? Que quem participou vai ali assimilando e vai melhorando nas próximas dinâmicas, né? Então, gente, inclusive eu sempre falo para os alunos que mesmo que você ache que suas chances são poucas, né, digamos quase zero, mesmo assim é interessante que você participe do processo, para você ver como é que funciona, entender como é que funciona, e aí nas próximas oportunidades você já ir um pouquinho mais preparado, né? Porque assim, nessa aula eu vou falar bastante coisa, mas não é a mesma coisa do que você participar de forma real de um processo desse, tá? E aí, como fala aqui que pode levar minutos a horas, e às vezes até dias, né? Num dia eles fazem um tipo de processo, aí vai filtrando, até ficar os melhores candidatos aí, tá bom? Bom, seguindo aqui para o próximo slide. Qual o verdadeiro objetivo? Aí temos três, né? Três objetivos aqui. O primeiro, avaliar comportamentos. O segundo, testar competências. E terceiro, entender seu fit, né? Então, gente, o que acontece? Avaliar comportamento. Esse é o principal objetivo dessa dinâmica, né? Avaliar ali para saber como é que está ali, né? Como é que estão se comportando dentro dessa organização do grupo, do processo, das atividades, né? Então, primeiramente, o objetivo é esse, é avaliar, né? Como é que é o seu comportamento diante dos problemas ali que vão ser propostos para os grupos, né? E como que você interage com diferentes perfis de pessoas, né? Às vezes uma pessoa mais calada, você vai lá chamar ela para fazer parte, você vai dar atenção, você vai tirar uma dúvida, ou aquela pessoa mais conflitosa, você vai tentar intermediar ali o conflito, entendeu? Então, é mais para avaliar, né? Aí o segundo ali, testar competência, verificar habilidades como liderança, comunicação e resolução de problemas na prática. Bom, primeira avaliação, quem é o líder? Quem está liderando? Quem está distribuindo tarefas? Quem está definindo os objetivos? Traçando o caminho que o grupo vai seguir? Às vezes, num grupo desse, num processo seletivo, várias pessoas fica ali no espírito de liderança, né? Mas, às vezes, uma se destaca mais do que as outras. E quando não se destaca, vai o quê? Vai dar briga, vai dar discussão e o grupo não vai chegar ao entendimento, porque existe 2, 3 pessoas com perfil de liderança, aí o grupo apoia um, apoia o outro, ou não apoia ninguém, ou, sabe, ou apoia os três, ou fala assim, para mim tanto faz. Então, tem verificar essa habilidade. Que a pessoa que tem um espírito de liderança, ela consegue manter o grupo dela ali unido e acreditando nela, que ela tem uma boa liderança, né? Então, isso é uma coisa meio que natural, mas todas as pessoas podem desenvolver isso. Comunicação, como que você fala com as pessoas? Como é que você trata as pessoas dentro desse processo? Né? Como que é o seu linguajar? Como é que é as suas palavras, né? Então, aqui nesse processo entra aí também a questão que a gente falou um pouquinho na aula passada, a comunicação verbal e não verbal também, né? Terceiro aqui, entenda seu fit. Avalie se você se encaixa na cultura organizacional e no perfil da vaga. Gente, também falei um pouquinho disso aí sobre, na aula do currículo e na aula passada das entrevistas, né? Quando você faz a pesquisa da empresa, né, quando você manda um currículo, quando você está indo para a entrevista, que você faz a pesquisa da empresa, você consegue tirar ali um pouco da essência da empresa, do que ela trabalha, o que ela vende, qual o serviço que ela presta. E se você se identificar com alguma coisa, isso é seu fit, né? Eu me identifiquei com esse produto dessa empresa, me identifiquei com esse serviço, me identifiquei com a proposta da empresa, com os valores da empresa. Então, você se identificou.
ou você não sabe nada sobre a empresa, ou você não se identificou pela empresa, mas você se identificou pela vaga. Por exemplo, você está pleiteando uma vaga de auxiliar administrativo ou de assistente, e você quer ser um administrador, você quer fazer um nível superior de administração. Então, você se encaixa nessa vaga, você quer cursar o nível superior, né, de administração, e você quer começar lá de baixo, lá do começo. Então, isso, além de entender o seu fit, você ganha uns pontinhos ali com aquela empresa, né, que mostra que você é uma pessoa que tem metas, que tem planos para frente, né? Então, é muito importante destacar essa questão, né? Aí temos aqui embaixo. Para os recrutadores, dinâmicas de grupo são ferramentas poderosas que revelam aspectos que não aparecem em currículos ou entrevistas individuais, né? Eles querem ver você em ação, não apenas ouvir o que você diz sobre si mesmo. Então, gente, a dinâmica do grupo, né, como já falei em vários momentos, e hoje já falei aqui também, ele vai tratar ali de assuntos e de aspectos que você não colocou no currículo, ou você colocou resumido, né, então, e nas entrevistas individual, que são coisas que eles não vão conseguir observar se você não tiver com outras pessoas, né? Então, eles vão querer ver você em ação, você ali participando do grupo, ou tomando liderança, né? Então, esse é o grande objetivo. Seguindo aqui para o próximo slide. Aí temos aqui agora, pessoal, eu fechei aqui minha tela para ver se fica mais espaço para vocês aí, tá? Então, vamos lá. Aí temos aqui, ó, o que o recrutador observa? São 4 coisas que ele vai observar, né? O primeiro, seu papel natural, como você se posiciona espontaneamente sem direção explícita. Isso quer dizer o quê, gente? Não te deram uma direção ali de como é que você vai resolver aquele problema, mas você consegue traçar uma meta, passar, eu vou por aqui, eu vou começar por aqui, vou resolver isso aqui primeiro para depois eu resolver essa outra coisa. Então, ele vai mostrar o seu perfil diante aí de uma situação igual essa, né? 2, reações sob pressão. Como você lida com prazos curtos e desafios inesperados? Bom, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre isso, né? E aí, que eu falei para vocês o seguinte, que tem trabalhos que as pessoas confundem sob pressão com a obrigação de fazer aquilo que você foi pago para fazer, né? Então, se a pessoa chega em você e fala, fulano, você não fez o que você tinha que fazer, não é sob pressão, ele está te cobrando uma coisa que você é pago para fazer, né? Então, não são todas as pessoas que conseguem lidar, né, com isso, mas parece que parou. Voltou. Como é que você lida com prazos curtos? Então, o que acontece? Se a empresa tem um prazo para cumprir com o cliente, com o fornecedor, ela vai cobrar esse prazo dos funcionários dela. Então, você tem que saber lidar com pressão. Fala assim, fulano, nós temos até 5 horas da tarde para entregar tal coisa. E tem chefe que fica no pé ali, ó. A cada meia hora vai lá e fala, terminou, fulano? Como é que tá aí? O que você está fazendo? Adianta logo, não sei o quê, né? E algumas empresas que não sabem lidar com esse tipo de situação acabam aí causando, né, assédio moral. Às vezes a pessoa chega e fala, você é preguiçoso, você não entrega o trabalho na hora, está atrasado, você está me enrolando, minha empresa vai perder dinheiro por sua causa. Então, isso é um assédio moral, né? A pessoa está te desmoralizando ali, né, te desmerecendo. Então, tem que saber lidar com pressão. Interações com o grupo. Se você colabora, compete ou se isola dos demais. Então, a intenção, né, do objetivo da dinâmica é saber se você colabora com o grupo ou se você fica na sua ali esperando tudo dar errado para você ganhar vantagem, né, no grupo. Como que você compete com outras pessoas, né, sem puxar o tapete, sem prejudicar o colega, né, porque nesse tipo de processo eles não estão observando competição, eles estão analisando as habilidades e os comportamentos, né?
se isola dos demais, que são aquelas pessoas que são mais tímidas, fica quietinha no canto delas, né? Aí não se destaca, não chama a atenção de ninguém. Às vezes a pessoa tem ali muito conhecimento, é uma pessoa inteligente, e já fez muitos cursos e tal, mas na hora da aula ela fica séria, fica calada, não interage com outras pessoas, chegando a ser praticamente antissocial, né? Então, as interações com grupos, gente, são importantíssimas dentro desse processo. Contribuição para resultados. A qualidade e relevância de suas ideias e ações. Então, por exemplo, você está ali no grupo, mesmo que você não seja o líder do grupo, mas o problema que foi proposto para vocês solucionarem, e aí você, ou às vezes tem um líder, ou não tem, mas você tem as ideias. Então, às vezes você fala assim, eu não tenho perfil para ser líder, eu não tenho paciência de cuidar de grupo, de cuidar de pessoas. Então, isso vai te prejudicar muito. Você precisa trabalhar isso, né? Então, quando eles falam dessa questão, né, de ideias, então você vai dar suas ideias, vai defender suas ideias. Ó, a minha ideia é essa, por causa disso, por causa daquilo, né? E agir, suas ações, agir. Organizar o que não está organizado. Eu já participei de processo seletivo, que eu não era líder, mas eu acabei virando líder ali durante o processo, porque os outros colegas candidatos não gostaram tanto da pessoa que estava mais à frente, e aí eu estava ali também como uma segunda opção, minhas turmas foram enchendo, e aí até que, na época, eu cheguei a ser coordenador da escola, né? Por causa disso. Então, tem que ter, né, essa contribuição de ideias e ações. Aí, continuando aqui embaixo. Ó. Recrutadores treinados observam dezenas de comportamentos simultaneamente. Eles não estão apenas buscando o melhor candidato, mas aquele que melhor se adapta à vaga e à cultura da empresa. Sua autenticidade e consciência do que está acontecendo são fundamentais, né? Então, gente, aqui está dizendo o quê? Que alguns recrutadores, né, são muito treinados, então eles estão em busca ali, gente, de conseguir achar o melhor funcionário. Então eles vão analisar todos esses fatores que eu falei para vocês, né? E se você pesquisou sobre a empresa, você conhece a empresa, ah, fazer interação ali com os colegas, propor ideias, ações, então tudo isso eles conseguem retirar de dentro dessa etapa do processo seletivo. Passar aqui para o próximo.
Oi, gente, voltou, ó, acho que voltou o microfone de novo. É porque tá dando problema aqui no Meet, desde ontem que tá dando esse probleminha, tá? Aí acho que voltou o microfone aqui de novo. Eu vou voltar aqui só o slide onde parou, que foi. Gente, qual foi o slide aí que eu parei? Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês falar, porque eu tava realmente. Eu não abri o chat e não vi que desativou, que de vez em quando vai desativando. Deixa eu voltar aqui um pouco. É, Na hora que parou o áudio, eu falei sobre isso daqui, ó, comunicação, expressando-se com clareza. Alguém me responde aí no chat para poder eu voltar de onde o áudio cortou. Pessoal, vamos lá. Alguém diz aí onde é que foi que eu parei antes do áudio cortar, porque eu não vi aqui que o áudio tinha caído, né? O Meet ele tá com problema. Então, se vocês puderem falar, eu acabei que eu fui falando até o finalzinho da aula, mas eu não vi que estava sem áudio. Porque eu estava com a tela toda aberta aqui, né? E aí, eu, de vez em quando, eu vou clicando. Então, alguém me diz aí, se eu parei aqui em erros comuns, se vocês ouviram eu falar sobre isso aqui. Bom, gente, como ninguém está aí respondendo no chat. Calma aí. No slide anterior a esse. Ana, como você é que está mais respondendo, me fala aí. Eu falei sobre. Vocês ouviram sobre eu falar os erros comuns? Ou foi. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, ó. Vocês ouviram falar sobre a comunicação ou sobre os erros comuns? Me fala aí, se você lembra mais ou menos, que aí eu volto nele. No erros comuns. Beleza, então vou voltar desse daqui, dos erros comuns, tá? Então, gente, continuando aqui dos erros comuns, temos aqui então, ó, dominar a conversa, né? Falar excessivamente, interromper os outros, não permitir espaço para contribuições diversas. A dinâmica avalia colaboração, não competição. Então, é o quê? Não falar demais, porque na vida real, quando a gente está num grupinho de amigos, né, em algum lugar, sempre tem uma pessoa que fala sem parar. Às vezes ela não deixa ninguém falar. Quando a pessoa começa a falar, ela vai cortando, cortando, e não para. Então, evite falar excessivamente. E principalmente interrompendo os outros, né? E quando você interrompe os outros, você não permite espaço para outras contribuições, né? Para que outras pessoas possam contribuir, né? Das ideias delas e tal. Então, sempre falando, a dinâmica não é avaliar competição, é colaboração, tá? Aí temos aqui do outro lado, ser passivo demais, não participar ativamente, ficar em silêncio total ou deixar os outros fazer todo o trabalho. Você precisa demonstrar valor e engajamento. Então, assim, tem pessoas que naturalmente elas são mais quietinhas, mais caladas, elas não interagem, elas não se socializam. Algumas porque não sabem, né, se socializar, e outras porque tem dificuldade. Em ambos os casos, gente, se você é uma pessoa desse jeito, então procure melhorar isso para que você possa não ser aquela pessoa muito quietinha, muito calada, mas que você consiga participar de conversa. Não digo isso só para processo seletivo, mas digo isso para a vida. É tão bom quando você faz parte de grupo, você conversa, você interage, as pessoas te notam, as pessoas te elogiam e falam, fulano, você é alto astral, você tem uma alegria, você... Então, quando as pessoas elogiam, né, é sinal de que você é uma pessoa bem ativa dentro do grupo, né? Então, não pode ser aí muito passivo, ficar quietinha, calada no canto, você entra no processo seletivo e você sai, ninguém notou. Ninguém nem falou com você porque você não brilhou, você não conseguiu chamar a atenção de ninguém, né? Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Já que do outro lado temos ignorar instruções, não seguir os objetivos claros da dinâmica ou criar regras próprias. Respeite o briefing, né, e trabalhe dentro dos parâmetros estabelecidos. Bom,
todas as dinâmicas, né, todas as coisas que acontecem dentro desse processo coletivo, né, de dinâmicas, já tem objetivos claros, gente, tudo que vai acontecer. Então, não adianta você ficar criando regras, você querer ficar modificando algo que já está pronto, né? E outra também, você está ali como um candidato, então você não tem que dar opinião de como as coisas devem ser conduzidas nesse processo, né? Então, evitar criar regrinhas, né? Respeitar o briefing, né? Que é o quê? Todo o roteiro do que vai acontecer, ele já está estabelecido, né? Então, não é legal também que você queira pular etapas, antecipar coisas, né? Não, siga o que está sendo proposto ali. Não reclame de nada, de tempo, de nada. Se joga, se entrega para esse processo e para ver o que vai dar, né? Se vai ser uma coisa boa para vocês aí, né? E trabalhe dentro dos parâmetros estabelecidos. Ou seja, gente, vocês têm tanto tempo para fazer isso. É aquele tempo. Gente, não pode tomar esse tipo de atitude, não pode sair desse ambiente. Então, tudo que foi proposto, né, os parâmetros que foi estabelecido, ó, gente, vocês vão fazer isso aqui, mas baseado nisso, baseado naquilo. Então, você tem ali toda algo para você seguir, né? Aí, do outro lado, temos aqui, competir contra o grupo. Tratar a dinâmica como competição individual. O objetivo é o sucesso coletivo, não demonstrar que você é melhor que outros candidatos. Então, gente, a dinâmica não é para ser uma competição individual. É uma competição coletiva, é para o grupo todo, né? E mesmo quando nos processos seletivos eles colocam vários grupos ali fazendo as suas demonstrações de trabalhos para o outro, mesmo assim você não tem que agir com competição com outro grupo que você não faz parte, tá? É ali, é com o seu grupo, defenda seu grupo. Você vai defender seu grupo, você vai participar do seu grupo, não atacar o outro grupo, tá? Nada disso. Isso é coisa que às vezes a gente tem na vida real, mas na vida profissional e dentro desses processos, nós não podemos ter essas atitudes, né? E aí aqui chegamos aqui nas dicas para se destacar. Chegue preparado e pontual, né? Isso aqui eu também já falei na aula passada, né? Da questão de você chegar cedo, de você se preparar para você chegar no horário naquele local, né? Então, já pensando para o outro lado da dinâmica, você chegando mais cedo, você vai observar os outros candidatos, você vai observar ali o movimento de preparação ali para aquele processo seletivo. E fora que você vai ter um tempinho mais para você relaxar. Quando você chega em cima da hora, você chega atrasado, você vai ter que entrar correndo dentro do processo seletivo, às vezes você vai pegar uma informação, você pega de última hora, às vezes o processo seletivo ia acontecer num lugar e foi mover o pessoal para outro lugar, você chega correndo. E a pior coisa, gente, para você matar sua participação no processo seletivo é você chegar depois e já está todo mundo ali participando da dinâmica. E às vezes você acaba sobrando, porque os grupos já estão feitos, né? Então, se for para chegar atrasado, é melhor nem ir, né? Aí fala aqui mais o seguinte, ó. Seja o primeiro a chegar, com materiais necessários, vestimenta adequada. A primeira impressão é a que importa, né? E que demonstra profissionalismo. Então, seja o primeiro a chegar, né? Tem ali os materiais. Às vezes precisa de uma agenda, de um caderno, né? Tem que ficar atento aí com as roupas adequadas. Por quê? A primeira impressão é a que fica, né? Então, você tem que demonstrar aí profissionalismo para poder você não ter problema aí dentro do seu processo seletivo, tá? Dentro dessa dinâmica. Observe antes de agir, entenda a dinâmica, o perfil do grupo e o contexto antes de propor soluções. A análise rápida demonstra maturidade e consciência situacional, né? Então, assim, entender a dinâmica, observe, enquanto o recrutador está falando como que a coisa vai acontecer, você já vai olhando ali. Gente, só um minutinho, que o Pablo ligou aqui, o coordenador. E aí, gente, então assim, observe, quando o recrutador começar a falar ali,
como que vai funcionar aquela dinâmica e tudo, você já vai observando, falar, eu vou seguir por esse caminho, por aquele, então você já imagina a situação ali na sua cabeça para poder agilizar ali o entendimento da dinâmica, né? E você não se perder, e você não ter dificuldade, tá? Aí o terceiro tema aqui, ó, contribua com qualidade, proponha ideias construtivas, faça perguntas inteligentes e ajude a organizar o pensamento do grupo. Valor é mais importante que quantidade. Bom, ideias construtivas, né, gente? Então, você está ali, deram um problema para o seu grupo resolver, então você analisa bem a situação para você resolver da melhor forma possível, e dando ideias construtivas, nada de ideias ali que vai atrapalhar o grupo, que vai atrapalhar o processo, né? Fazer perguntas inteligentes para os outros integrantes do grupo e talvez para o recrutador, que às vezes tem essa brecha aí para você tá fazendo essas perguntas, né? E ajudar a organizar o pensamento do grupo. Então, assim, gente, temos esse problema para resolver. Quais são as ideias? Quem teve ideia? Vai colhendo as ideias ali, vai tentando juntar tudo, né? E se você for o líder do grupo, nunca faça tudo sozinho. Fala, gente, e aí, vamos selecionar as ideias aqui, o que a gente vai fazer, por onde que a gente vai começar, por onde a gente vai terminar. Então, isso aí facilita esse processo, né? Que aí é o que fala. O valor é mais importante que a quantidade. Então, não adianta você jogar um monte de ideias e as ideias nenhuma serem aproveitadas, não serem ideias boas, ideias que você não pensou direito, só porque você achava que iria se destacar melhor jogando um monte de ideias, né? Então, tem que tomar esse cuidado, tá? Mantenha a postura positiva, demonstre entusiasmo, respeito e colaboração. Sua energia afeta todo o grupo e os recrutadores observam sua atitude constantemente. Então, gente, essa é uma pessoa entusiasmada, animada, alta astral, colocar o grupo sempre lá em cima, vamos lá, gente, vamos para cima, vamos batalhar, é a nossa vez, é a nossa hora. Então, tem que ser assim. E sempre respeitar as outras pessoas ali que estão participando do processo, né? Ajudar os colegas quando estiverem precisando de ajuda, né? Porque a energia que você traz para esse processo, gente, vai se espalhar no ambiente. Se você traz uma energia alegre, animada, você vai passar isso para as pessoas. Se você chega uma pessoa chata, arrogante, né? Com aquele nível muito superior, também vai ser uma coisa que vai ser observada, né? Então, é preferível manter sempre uma postura positiva, sem exageros, tá? Seja autêntico, não finja ser alguém que você não é. A autenticidade é detectável e empresas buscam pessoas genuínas que se encaixam naturalmente à cultura. Então, assim, se você não é uma pessoa simpática, não finja que você é, porque as pessoas vão observar isso. Não finja que você é uma pessoa paciente, que você vai ser testada a sua paciência. Então, gente, seja autêntico, tá? Agora, se você tem, que a gente já falou sobre isso também, uma falha, alguma questão aí para poder... e aí, gente, então, o que acontece? Quando você tenha, né, é autêntico, quando você é autêntico, você consegue, né, driblar essas situações aí e você passar por cima, né, sem demonstrar nada negativo, tá bom? Então, e se encaixar naturalmente na cultura da empresa, que é o que eu falei, na pesquisa você vai saber se você se encaixa naquela vaga, naquela função, naquele perfil, tá bom? Então, é sempre importante você estar por dentro dessa questão. E aí, para finalizar aqui, nosso último slide, temos aqui, ó, pronto para a sua próxima dinâmica? Dinâmicas de grupo são oportunidades valiosas para demonstrar quem você realmente é, além do currículo, né? Ao entender o que os recrutadores observam e como se comportar estrategicamente, você aumenta significativamente suas chances de sucesso. Então, gente, se você foi chamado para participar de uma dinâmica, de uma entrevista coletiva em grupo, gente, vá, participe. Por mais que você ache que você não tenha muita chance, você vai aprender com aquele processo, você vai observar, né, como que você pode estar
melhorando em outros processos, né? Então, é muito bom, é muito divertido, dá um nervosismo as primeiras vezes, mas depois vira uma coisa, assim, bem interessante de participar, né? Bom, aí temos aqui, né, três competências chaves, né, que é a liderança, trabalho em equipe e comunicação. Então, se você tiver a oportunidade de liderar, e você já tiver experiência de vida, né, de liderança, é uma ótima oportunidade de você mostrar isso, né? Trabalhe em equipe sempre, nunca pense sozinho, nunca tome decisão sozinhos, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa sempre, né, da colaboração de outras pessoas. Um objetivo principal, demonstrar o fit com a vaga e cultura. Ou seja, pelo que você pesquisou da empresa, pelo que você sabe sobre a vaga, quais são os atributos, as características da empresa ou da vaga que você se identifica, né? É que nem eu falo assim, uma brincadeira que eu sempre falo para os alunos. Se você fosse trabalhar na fábrica da Coca-Cola, aí você é super fã, super viciado em Coca-Cola. Aí você vai numa entrevista e vai falar, eu quero trabalhar aqui porque eu sou viciado em Coca-Cola. Não, você não vai falar isso, né? Você vai falar, não, a Coca-Cola é uma empresa grande, multinacional, eu quero ter uma experiência numa empresa grande como essa, né? Então, você vai dar esse tipo de resposta. Por quê? Você se identifica com o produto Coca-Cola, né? Você gosta, todo dia você toma isso a Coca-Cola ali no almoço. Mas não é um objetivo para você falar. Não, você pode até citar, além de eu gostar da Coca-Cola, mas para mim eu quero trabalhar aqui nessa empresa, que é uma empresa grande. E isso, gente, existe milhares de outros exemplos, né? Que você pode até se identificar com o produto, com o serviço que aquela empresa presta, mas você não vai usar isso, né? Dentro da entrevista. 100% autenticidade. Ser você mesmo é sempre a melhor estratégia, né? Que é o quê? Nunca mentir, igual eu falei para vocês na aula de currículo. Não minta no currículo, coloque somente a verdade, tá? Dentro do currículo, desse processo, né? E quando você for para uma entrevista também, não mentir. Por isso que no currículo não adianta você mentir, colocar coisas que você não faz, não fez, não falou. Então, gente, seja autêntico, né? Aí aqui tem uma frase aqui, ó. O sucesso em dinâmicas de grupo não vem de ser perfeito, mas ser genuinamente você, enquanto contribui positivamente para o grupo, né? Então, sempre pensar em grupo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se tem mais alguma coisa, mais alguma pergunta. Não tem. Bom, gente, olha só. Deixa eu ver o slide anterior a esse. Pronto. Beleza. Então, olha só, gente. Eu vou ter que finalizar a aula um pouquinho antes da hora, apesar que eu já falei tudo que eu tinha que falar, né? Que o pessoal lá da escola está precisando de mim lá para uma outra aula agora, um imprevisto que surgiu, tá bom? Mas eu consegui passar o slide todos para vocês, essa aula foi gravada, tá? Eu vou colocar na plataforma daqui a pouquinho. Não esqueça de assinar a chamada, tá bom? E sexta-feira que vem, conteúdo novo, chegamos na metade do curso, tentem não faltar as aulas online, e se faltar, acesse a plataforma e assista a aula gravada, beleza? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhuma questão, podem sair da aula, tá bom? Foi um prazer ter dado essa aula mais uma vez com vocês e até a próxima sexta-feira, tá bom? Tchau!